Por fechamento de creche do Hospital São José, funcionários vão à justiça. Instituição se defende afirmando que o sindicato já estava ciente. E mais, o presidente nacional do Conselho do Idoso fala sobre direitos e benefícios da classe. Vacinas de prevenção à dengue chegaram a Criciúma. Até o momento, as doses estão disponíveis apenas em laboratório particular. Polícia alerta usuários do aplicativo Pokémon para que tomem cuidado quando forem caçar os monstrinhos. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 12 de agosto de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O fechamento da creche do Hospital São José, que cuidava dos filhos dos funcionários da instituição, fez com que os trabalhadores acionassem a justiça. A entidade se defende dizendo que o sindicato que representa os colaboradores já estava ciente da situação. A reportagem é de Morgana Salvador. O Sindicato dos Trabalhadores já haviam iniciado uma conversa com a direção do Hospital São José sobre a situação da creche. No entanto, como não foi entrada em um acordo, o assunto ficou para ser debatido em uma segunda oportunidade, que não aconteceu. Havia algumas conversas anteriormente, a qual o sindicato não tinha acordo nesse sentido, Então, até porque a proposta deles era que tivesse um convênio com uma creche próximo ao próprio hospital, onde facilitaria que as mães pudessem ver seus filhos, amamentar os mesmos e etc. Então, a gente avalia que aí há uma mudança unilateral nas condições de trabalho. Até porque essa creche ela existe há muito tempo. Então, não poderia ser simplesmente retirada assim. Inclusive, sem anuência do próprio sindicato, se a gente discutir os critérios de como é que vai ser. Então, o que aconteceu? Na verdade, essas mães acabam tendo que procurar as creches por si própria, ou o convênio que o próprio hospital fez com a própria FASC, essas mães vão ter que colocar onde tem a vaga. Então, ficando longe do próprio serviço, então dificultando a questão da amamentação, inclusive. Então, é uma questão que o sindicato, inclusive, entrou com ação judicial para tentar reverter essa situação, tentar garantir a manutenção da creche. E também teremos no dia 17 mobilizações em frente ao Hospital São José, com um desses motivos, entre outros que a gente tem de pauta. A direção do Hospital São José aponta que, como o serviço foi remanejado para outras creches, no momento não existia demanda para atender. No entanto, o sindicato aponta que entre 1.100 funcionários que a instituição tem, 950 são mulheres. E o benefício da creche consta no contrato das trabalhadoras. No hospital onde 85% são mulheres, sempre vai existir a demanda, vai ter gestante, vai ter mães, etc. Então, isso não é a desculpa, Então, todas elas continuam sendo mães, Então, não é desculpa. Na verdade, o que fizeram foi o seguinte: não matricularam as novas crianças nessa creche, até que esse número foi reduzido a zero para ter aí o argumento de poder fechar essa creche. Então, foi isso que aconteceu. E as outras mães acabam ficando sem essa assistência necessária que sempre tivemos no hospital. A direção do Sindsaúde já tomou diversas atitudes para tentar impedir que essa estrutura que há décadas presta serviço para os trabalhadores do Hospital São José seja retirada das futuras mães. A gente já fez uma ação judicial, tentando garantir que essa creche reabra para dar assistências às mães, Também vamos fazer mobilizações, inclusive a gente tentou conversar com a Hospital São José de novo sobre isso, oficiamos para a gente discutir essa situação e não fomos recebidos pelo próprio hospital para debater isso, então não nos receberam. E, na verdade, quando o hospital contrata essas funcionárias, entre os benefícios que eles dizem que dão é a creche, entendeu? Então, isso há uma quebra de contrato de fato, Há algo que não está bem, Então, assim, tu acaba omitindo uma situação que não existe. Então, é bem complicado. Sem dúvida nenhuma, as mães estão sendo lesadas, e são várias que vão ser lesadas, porque tem muita gestante dentro do hospital que vão necessitar desse serviço.
Bom, e segundo a assessoria de imprensa do Hospital São José, nenhum trabalhador ficou desassistido. Desde fevereiro, por meio de um convênio com a AFASC, os trabalhadores podem matricular as crianças em escolas da associação. A AFASC, que é a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, disponibiliza 20 vagas para crianças de até 3 anos. Conforme a assessoria, o Sindisaúde já estava ciente do acordo entre o São José e a AFASC. O presidente do Conselho Nacional dos Idosos recebeu hoje a nossa equipe de reportagem durante um evento realizado aqui em nossa cidade. Luiz Legnani falou sobre os direitos e benefícios que a Constituição garante a toda a classe. Acompanhe. O encontro foi realizado em Cocal do Sul, onde foram ministradas 3 palestras que tratavam sobre os direitos dos idosos. O objetivo é levar a informação para aqueles que já fizeram muito na história do país. Este momento eu considero importante porque como tem o encontro de idosos e aposentados, e nós vamos estar discutindo aqui sobre os direitos do idoso, né? A Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, a participação social, o controle social, que é fundamental nesse processo pela efetivação das políticas do idoso, né? Porque sem participação da sociedade, as coisas não funcionam, né? Então, a sociedade tem que participar, cobrar, fiscalizar. E o conselho é isto, o conselho é de proposição, de fiscalização, de acompanhamento, monitoramento, cobrança, né? E é isto que os nossos idosos têm que estar se apoderando para ser protagonista desse processo pela efetivação das suas políticas, dos seus direitos. Os direitos dos idosos está determinado através do estatuto que regulamenta a melhor-idade e tem como uma das principais preocupações a saúde hoje oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos um programa lindíssimo aí para o idoso, a Política da Saúde do Idoso, foi criada em 2006, né, uma política linda. Agora, funciona. É isso que nós temos que ver, se realmente está funcionando, né? E nós sabemos as dificuldades que tem o SUS, né? Que não dá para atender toda a demanda, que demora. Os nossos idosos sofrem muito com a questão da saúde, né? Precisa de um exame, tem que pagar muitas vezes. Se o SUS oferece, demora muito. Uma cirurgia, a mesma coisa, uma consulta. Então, os idosos acabam pagando particular e com isso ele gasta muito, né, com medicamentos, com saúde. A Previdência Social é outra preocupação dos idosos, principalmente com a reforma que está sendo realizada na aposentadoria. Com essas reformas que estão acontecendo, as propostas de reformas, que eleva a idade, iguala a idade para homem e mulher e para a agricultura rural, aos 65 anos, fala-se até em 70 anos, né, com o passar do tempo. Isso é preocupante, porque nós vivemos num país com uma dimensão continental, né, com desigualdades regionais profundas. Por exemplo, nós temos a expectativa de vida hoje do idoso no Brasil é de 74,9 anos de idade. Em estados do Nordeste, a expectativa de vida é de 64 anos para homens e 66 mulheres. Enquanto a expectativa de vida para a mulher catarinense é de 81,4. Olha a diferença. Agora você igualar 65 ou 70 anos a aposentadoria, o limite de idade, aí esses nordestinos, o sonho da aposentadoria pode virar um pesadelo para ele, porque ele não vai desfrutar nunca, vai morrer antes de se aposentar. A seguir, polícia alerta usuários do aplicativo Pokémon Go para que tomem cuidado quando forem caçar os monstrinhos.
Chegou a Criciúma a vacina que combate a dengue. Porém, até o momento, as doses, que são meio salgadinhas, estão disponibilizadas apenas para laboratórios particulares. Diante de tantas doenças que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir, a dengue é uma delas. E uma vacina pode diminuir a possibilidade de se contrair a doença. Existe um público-alvo que pode receber a vacina. No entanto, ela também possui contraindicações. Pode receber a vacina contra a dengue, então, pessoas de 9 a 45 anos de idade, nessa faixa etária. Existe uma contraindicação? Então, estar fora dessa faixa etária, né, daí tem que ir só com orientação médica, gestantes e pessoas que têm imunidade muito baixa. Mas atenção, a vacina não dá cobertura para outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito da dengue e outros cuidados devem continuar. Ela protege somente não contra a dengue, né, os tipos de 1 a 4, não protege daí contra a chikungunya nem o zika vírus, que é o mesmo mosquito que transmite. Para pessoas que vão visitar essas áreas de risco, onde possui dengue, zika, enfim, continuar passando então o repelente, né, não abandonar de maneira nenhuma. O preço da vacina está em média de R$ 300 a dose, sendo que são necessárias 3 doses da medicação. No momento, os laboratórios estão realizando o procedimento através de agendamento para evitar o desperdício do medicamento. A vacina pode apresentar algumas reações. Reações de uma vacina qualquer, assim, febre no período de 1 a 2 dias depois da aplicação e dor no local. O Pokémon GO virou uma febre por diversos cantos do país. Mas enquanto a turma se diverte, um novo problema pode estar mais perto do que se imagina. No Mato Grosso do Sul, um exemplo que pode ser utilizado em todo o país. A polícia faz um alerta. Bandidos aproveitam a distração de jogadores do desenho para praticar assaltos. A Praça Ari Coelho, centro de Campo Grande, que até então era um local de passeio e descanso, hoje virou um campo de batalha virtual. Isso mesmo, todo mundo de cabeça baixa, parados ou andando mesmo, estão de olho no celular, em busca de pokémons. Tem gente que mal sabe o que é o jogo, mas aderiu à caçada. Estava todo mundo jogando, todo mundo queria baixar para ver como que era. É viciante? É um pouco, bastante viciante. Já o Kennedy está por dentro do jogo e explica por que a Praça Ari Coelho atrai tantos jogadores. Aqui na Praça Ari Coelho tem 3 Pokéstop, que são lugares do jogo que você pega itens, que você utiliza para pegar mais Pokémons. E nesses lugares você pode colocar uma ferramenta, uma isca chamada Iluri, que chama mais Pokémons para todos os jogadores em volta conseguir pegar. João Vitor aproveita para brincar enquanto não arruma um emprego. E à noite você vai caçar também? Sim, e muito. Acaba quando pegar todos, né? Praticamente. Fica sem graça quando pegar. Só que essa febre do Pokémon GO pode acabar em prejuízo para muita gente. Em apenas uma semana de liberação do aplicativo em Campo Grande, pelo menos 6 pessoas já foram assaltadas caçando pokémons. Os bandidos se aproveitam da distração das pessoas para praticar o crime. E a Polícia Civil alerta. A preocupação não é só com os danos materiais, mas principalmente com a integridade física das pessoas. A Polícia Civil alerta aos pais que oriente os seus filhos, jovens e adolescentes, que tomem mais cuidado e use esse artefato tecnológico com mais sabedoria, com mais bom senso, porque ele distrai tanto a pessoa, que é um jogo que ele vai para a rua, é um mundo virtual, e esses dados são compartilhados por outros jogadores desconhecidos, que podem atrair essas vítimas por um roubo, um latrocínio, uma tentativa de estupro. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos às notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina.
Segunda-feira, com salários atrasados, funcionários do Hospital Regional de Araranguá deflagraram greve. Nos últimos 5 meses isso vem acontecendo constantemente, né? E a decisão da categoria é não aguardar mais nenhum dia, né? Então, caso o salário não saiu na última sexta-feira, já parou os serviços a partir do sábado. Verba para a sequência das obras do prédio do IPREV, onde irá funcionar a Delegacia da Mulher, já está depositada na conta da Agência Regional de Desenvolvimento. Terça-feira, Instituto Federal de Santa Catarina promoveu sua tradicional Semana Tecnológica. A gente até faz questão que a comunidade externa compareça, né, um convite que a gente está reforçando aqui, até porque o nosso principal objetivo também é apresentar o IFSC para a comunidade externa, né, para a região de Criciúma, para que conheça a nossa estrutura, nosso corpo docente. Então quem quiser participar, para os minicursos a gente está recomendando comparecer no local com uma certa antecedência de uns 15, 20 minutos para fazer a inscrição. A inscrição não é prévia, ela é feita numa hora. E para as palestras a gente recomenda, quem tiver interesse depois na emissão do certificado de participação na palestra, que se cadastre no nosso site. Casa Guido lançou campanha que visa angariar recursos para aquisição de sede própria. É um desafio a mais na instituição, o maior desafio que a gente tem lançado até agora. Mas como o Guido foi um desafio desde a sua instituição, desde que abraçamos a causa, locamos aquela casa sem ter R$1 no bolso para pagar o aluguel, surgiu parceiros, enfim. Essa campanha eu acredito que não será diferente e a gente em breve terá conseguido atingir esse objetivo que é a aquisição da casa. Quarta-feira, por falta de repasse de verbas por parte do governo do estado, alunos da região da ANREC poderão ficar sem transporte escolar. Porque o governo do estado que tem que repassar esses recursos para que se possa pagar as empresas que fazem esses transportes, o governo na realidade está com 4 parcelas atrasadas em alguns municípios. Os municípios não têm realmente condições financeiras de bancar esse recurso por contas próprias e ficar esperando o repasse do Estado. Então, o repasse, o Estado realmente tem que passar esses recursos para que os municípios possam fazer o pagamento dessas empresas para não correr o risco realmente desse transporte para esse mês. Obras de reforma do prédio do Paço Municipal Marcos Rovares avançam. Edificação ficou comprometida após sofrer 2 incêndios consecutivos. Essa fase é a mais importante, né? Por que é a mais importante? Porque é essa fase onde nós tivemos que intervir na estabilidade da estrutura de concreto. Infelizmente, os 2 incêndios que aqui ocorreram, eles repercutiram muito na estrutura do concreto. 25% da estrutura do Paço Municipal ficou seriamente comprometido, né? Para isso, nós fizemos um novo projeto dessa parte estrutural, desses 25%, onde foram afetados 4 pilares, seccionados completamente, e foram afetados mais ou menos 160 metros de viga, dessa viga da área externa, de 1,60 m de altura, foram também afetadas. Então isso está sendo demolido, que é a última etapa agora dessa fase, está sendo demolido, e nos próximos 15 dias isso vai estar concluído. Quinta-feira, oposição da atual diretoria do Sintracrio acusa o presidente Celeir Cândido de ter sacado aproximadamente R$300 mil da conta da entidade sem a ciência de todos os diretores. As informações é que o tesoureiro da entidade, como o mandato da atual diretoria acaba hoje, ele foi até o banco na data de ontem, verificar o andamento das contas e visualizou que houve um saque de R$280 mil. Ele ficou surpreso com essa informação porque ele não autorizou esse saque. Ele deixou um cheque assinado por ele, porque para a movimentação da conta bancária do sindicato é necessário uma movimentação conjunta. Ele deixou um cheque assinado para o presidente. Esse presidente movimentou, sacou R$280 mil na boca do caixa sem autorização, sem conhecimento dele. Parceria entre Poder Judiciário e Polícia Civil resultou na doação de equipamentos de segurança que serão utilizados para a melhoria da segurança pública em Criciúma. Nós temos uma verba que ela é destinada para caridade, para a sociedade, ela é destinada para projetos sociais. Os crimes pequenos, de menor potencial ofensivo, onde a pessoa não vai presa, ela acaba pagando uma multa penal. E essa multa ela tem que ir para algum lugar. Então, essa multa ela vem para um fundo, para uma conta poço que é gerida aqui pela 2ª Vara Criminal, que cuida dessas questões. E esse dinheiro, como ele é oriundo de crimes contra a sociedade, ele tem que voltar para a sociedade. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã no Esporte em Questão, às 10 da manhã, se Deus assim permitir. Boa noite.